O Senhor conhece sua dor, suas dúvidas e suas lutas. Ele não está em silêncio porque não se importa, mas porque existe um tempo para todas as coisas. Muitas vezes, você precisa ser moldado no processo antes de receber a resposta que tanto espera. Imagine um homem de 43 anos que trabalha como motorista de ônibus em uma cidade movimentada. Todos os dias, ele começa cedo, enfrenta trânsito, passageiros cansados, buzinas e horários apertados. No meio dessa rotina, ele encontra pouco espaço para estar em silêncio diante de Deus. Suas orações, quase sempre, acontecem dentro do próprio ônibus, enquanto o sinal está fechado ou durante a pausa do almoço. Ele se questiona se esse tipo de oração tem algum valor. Mas o que ele não percebe é que Deus vê o esforço e a sinceridade de cada palavra. Esse homem pode não ter longos minutos de joelhos em um quarto fechado, mas tem um coração que deseja se aproximar do Pai, e isso é o que realmente importa. Você também pode estar passando por algo semelhante. Talvez sua vida seja corrida, talvez suas responsabilidades pareçam consumir todo o seu tempo. Mas mesmo assim, há uma escolha que você pode fazer. Separar um momento, por menor que seja, para dar prioridade ao seu relacionamento com Deus. É nesses instantes de rendição que você será fortalecido. Agora, eu quero que você reflita sobre algo. Qual tem sido a sua prioridade? Você dedica horas para redes sociais, para séries, para conversas sem importância, mas quando chega o momento de falar com Deus, sobra apenas cansaço. Essa inversão é perigosa, porque aquilo que ocupa a maior parte do seu tempo revela aquilo que você valoriza mais. Se você quer uma vida espiritual firme, precisa reorganizar suas prioridades. O Espírito Santo deseja falar com você, mas ele não compete com o barulho da sua rotina. Ele fala em meio ao silêncio, em meio ao descanso da alma. Muitas vezes, você perde a chance de ouvir a direção dele porque não para escutar. E aqui está um segredo. Quando você aprende a silenciar suas ansiedades diante de Deus, sua vida começa a ser transformada. Por isso, antes de deitar-se e orar apenas com o coração cansado, tente dar ao Senhor um momento em que sua mente ainda esteja desperta. Escolha um horário que funcione para você. Talvez de manhã, antes de sair de casa, ou talvez no meio da tarde. O que importa é que seja intencional, porque Deus honra sua dedicação. E agora, para gerar um compromisso verdadeiro com essa reflexão, escreva nos comentários a frase: "Quero buscar a Deus de todo o coração". Essa frase não é apenas para engajamento, mas para que você declare publicamente o seu desejo de mudar sua forma de se relacionar com Ele. Você já percebeu como muitas vezes você se acostuma com a ideia de que orar é apenas falar, quando na verdade orar também é ouvir? Existe uma diferença profunda entre despejar palavras diante de Deus e realmente abrir espaço para que Ele fale com você. Quando você só fala e não escuta, sua oração corre o risco de se tornar um monólogo. Mas quando você cria o hábito de silenciar sua mente e deixar que o Espírito Santo ministre ao seu coração, a oração se transforma em um diálogo vivo e cheio de significado. No livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13, está escrito por extenso: "Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração". Essa promessa é um convite. Não é apenas sobre repetir palavras, mas sobre buscar com intensidade, com entrega verdadeira. Você pode até estar deitado, pode estar cansado, mas se dentro de você existe sinceridade e desejo real, o Senhor não ignora. Ele se aproxima, Ele responde, Ele consola, Ele guia. Muitos acreditam que só é possível sentir a presença de Deus em grandes encontros ou em lugares cheios de pessoas orando juntas.
Mas a verdade é que o Espírito Santo deseja habitar em você no silêncio da sua casa, enquanto você lava a louça, enquanto caminha até o ponto de ônibus ou quando fecha os olhos no quarto. Ele não precisa de multidões para agir. Ele precisa apenas de um coração disposto. Imagine uma mulher de 51 anos que trabalha como costureira em casa para sustentar sua família. Ela passa horas diante da máquina de costura, com tecidos, linhas e encomendas. No meio do barulho da agulha e do tecido sendo puxado, ela aprendeu a conversar com Deus. Cada peça que ela costura se torna também uma oração silenciosa. Ela já percebeu que, enquanto se entrega nesse diálogo, seu coração encontra paz, mesmo diante das dificuldades. A rotina dela não é um obstáculo, mas uma oportunidade de buscar a presença do Senhor no cotidiano. E essa mesma realidade pode se aplicar a você, seja qual for a sua profissão, idade ou rotina. Não existe um modelo único para orar. Algumas pessoas se expressam melhor em palavras faladas, outras em silêncio. Algumas escrevem orações em cadernos, outras cantam, outras apenas choram diante de Deus. Todas essas formas são válidas, desde que venham do coração. O problema surge quando você ora por obrigação, apenas para cumprir uma tarefa religiosa. O Senhor não quer que a oração seja um peso para você, mas um momento de alívio, de descanso e de renovação. E existe algo ainda mais profundo. Quando você aprende a viver em oração constante, sua vida inteira se torna um ato de comunhão. Você começa a perceber que até mesmo as pequenas escolhas do seu dia a dia podem ser feitas na presença de Deus. Isso muda sua forma de trabalhar, de falar com as pessoas, de enfrentar dificuldades. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, disse por extenso: orai sem cessar. Isso não significa que você precisa passar 24 horas ajoelhado, mas que sua vida deve estar sempre aberta para o diálogo com o Pai. Talvez você esteja enfrentando uma fase em que orar se tornou difícil. Pode ser que as palavras tenham desaparecido, que sua mente esteja tão cansada que você não consegue se concentrar. Nesses momentos, saiba que o Espírito Santo intercede por você. A Bíblia, em Romanos, capítulo 8, versículo 26, diz por extenso: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Até mesmo quando você não consegue orar, Deus já conhece o que há dentro de você. Por isso, não desista de orar, mesmo que pareça que não faz sentido. A constância é mais poderosa do que você imagina. Pense em como é em qualquer relacionamento humano. Quanto mais tempo você passa com alguém, mais intimidade cria. O mesmo acontece na sua vida espiritual. Se você se acostumar a buscar a Deus todos os dias, sua fé vai se fortalecer. E mesmo quando você não perceber, sua vida será moldada por essa prática. Agora, quero fazer um convite especial para você. Se até aqui essa mensagem tem falado com o seu coração, eu quero pedir algo bem simples. Inscreva-se neste canal. Não é apenas para aumentar números, mas para que você faça parte de uma comunidade que cresce junto na fé e compartilha experiências que edificam. Quando você se inscreve, além de acompanhar os próximos vídeos, você fortalece um espaço onde outras pessoas também podem ser alcançadas pelo amor de Deus. E mais, deixe nos comentários algo que você faz no seu dia a dia que se transformou em um momento de oração. Pode ser uma caminhada, uma atividade simples, ou até mesmo aquele instante de silêncio antes de começar a trabalhar.
Compartilhar isso não só vai edificar outras pessoas que estão lendo, como também pode inspirar quem se sente travado e não consegue encontrar tempo para orar. Sua experiência pode ser a resposta para a dificuldade de alguém. Você já percebeu como a oração não apenas muda as circunstâncias ao seu redor, mas também transforma quem você é por dentro? Muitas vezes, você entra na presença de Deus carregando preocupações, medos e dúvidas, mas sai desse momento com uma paz que não consegue explicar. Isso acontece porque a oração não é apenas um meio de pedir algo, mas é também o caminho para moldar seu coração de acordo com a vontade do Senhor. No Evangelho de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, está escrito por extenso: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Essa passagem revela um segredo poderoso. A oração não é só para apresentar pedidos, mas também para agradecer e confiar que Deus já está no controle. Quando você aprende a agradecer, até mesmo antes de ver a resposta, você demonstra fé e entrega total ao Senhor. Imagine um jovem de 27 anos que trabalha como padeiro. Todos os dias, ele acorda de madrugada para preparar os pães que tantas pessoas irão consumir logo cedo. Entre o cheiro da massa crescendo e o calor do forno, ele aproveita para falar com Deus. Ele ora pela família, pelos clientes, pelo futuro e até por aqueles que ele nunca conheceu. O curioso é que mesmo em meio a uma rotina tão cansativa, esse jovem encontra forças porque sabe que não está sozinho. A oração se tornou o combustível que sustenta cada novo dia. Assim também pode acontecer com você. A oração constante gera transformação interior. Você começa a lidar com situações difíceis, com mais paciência, a falar com mais sabedoria e a ter coragem para enfrentar desafios que antes pareciam impossíveis. Isso não acontece porque os problemas somem, mas porque você passa a enxergar tudo pela perspectiva de Deus. O que antes gerava desespero, agora se torna uma oportunidade de fé. O que antes trazia medo, agora é encarado com confiança, porque você entende que não está lutando sozinho. Muitas vezes você espera que a oração mude imediatamente o cenário, mas Deus está mais interessado em mudar primeiro quem você é. Ele deseja fortalecer sua fé, sua confiança e seu caráter. A resposta pode até demorar, mas durante esse tempo de espera, algo precioso acontece dentro de você. Sua fé é refinada, sua paciência é ampliada e sua esperança se renova. A Bíblia nos mostra exemplos claros disso. Pense em Ana, que orou com lágrimas diante do Senhor por um filho. Durante anos, sua oração parecia não ser atendida, mas quando finalmente veio a resposta, ela entendeu que todo aquele tempo de espera havia moldado sua confiança e fé em Deus. E quando Samuel nasceu, ele não foi apenas um presente para Ana, mas um profeta que marcou a história de Israel. Isso nos mostra que as respostas de Deus vão muito além do que pedimos. Elas carregam propósitos que transformam gerações. E talvez você esteja exatamente nesse tempo de espera. Talvez tenha pedido algo há meses ou até anos e ainda não viu nada acontecer. Mas a oração não é em vão. Cada lágrima que você derrama diante de Deus é registrada. No livro de Salmos, capítulo 56, versículo 8, está escrito por extenso: Tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Isso significa que nenhuma dor sua é ignorada. O Senhor vê, o Senhor sabe, e no tempo certo Ele agirá. Por isso, não permita que a falta de respostas rápidas roube a sua fé. Continue orando, continue buscando, continue acreditando, porque a oração é também um processo de lapidação. Assim como o ouro precisa passar pelo fogo para ser purificado,
Você precisa passar por momentos de prova para que sua fé se torne ainda mais preciosa. Pense em como seria sua vida se você realmente confiasse em Deus a cada detalhe. Se em vez de perder noites inteiras preocupado, você entregasse suas preocupações diante do Senhor. Se em vez de reclamar do que não tem, você agradecesse pelo que já recebeu. Essa mudança de postura é possível. E tudo começa quando você decide tornar a oração um hábito diário e sincero. Talvez você esteja se perguntando, mas e se eu não sentir nada quando oro? E se parecer que Deus não está ouvindo? A resposta está em continuar. A fé não se baseia em sentimentos, mas em confiança. Você não precisa sentir algo extraordinário toda vez que ora. Precisa apenas crer que, mesmo no silêncio, Deus está trabalhando em seu favor. E é nesse lugar de confiança que sua vida começa a ser transformada. Porque quanto mais você ora, mais você aprende a depender de Deus e menos das suas próprias forças. E essa dependência traz descanso, porque você entende que não precisa controlar tudo, apenas confiar naquele que tem todo o poder. No final, você percebe que a oração não muda apenas o mundo ao seu redor, mas muda você. E essa transformação é muitas vezes o maior milagre de todos. Você já pensou que muitas vezes a oração que você faz pode ser a resposta que alguém ao seu redor tanto precisa? Quando você se coloca diante de Deus, não é apenas a sua vida que é alcançada, mas também a vida das pessoas que fazem parte da sua história. A oração tem um poder de alcance que você não consegue medir. Talvez você ore pela sua família, por um amigo distante, por alguém doente, ou até por uma situação que nem faz parte diretamente do seu cotidiano. E mesmo assim, Deus age. No livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, está escrito por extenso: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Isso mostra que a sua oração não é em vão, que ela tem um efeito real e poderoso no mundo espiritual. Muitas vezes, você pode até não ver imediatamente os resultados, mas saiba que existe um mover acontecendo quando você ora com fé. Imagine um homem de 59 anos que trabalha como jardineiro. Ele passa o dia cuidando de plantas, regando, podando e preparando a terra para que floresçam. Esse homem aprendeu a orar enquanto trabalha. Cada vez que ele coloca uma semente no solo, faz uma oração silenciosa, pedindo que Deus faça crescer não apenas aquela planta, mas também a fé dos seus filhos e netos. Para ele, cada muda que nasce é um lembrete de que a oração também gera frutos, mesmo quando leva tempo para brotar. Assim, você também precisa entender que nem toda resposta vem de imediato. Assim como uma semente não cresce de um dia para o outro, muitas respostas de oração precisam de paciência e perseverança. Outro ponto importante é que sua oração pode ser uma fonte de consolo para quem está sofrendo. Quando você intercede por alguém, mesmo sem que essa pessoa saiba, Deus pode agir trazendo força e paz. E mais, a intercessão aproxima você do coração do Pai, porque reflete o amor dele, que nunca pensa apenas em si mesmo, mas sempre olha para o próximo. Talvez você já tenha experimentado momentos em que alguém disse que estava orando por você, e isso trouxe alívio imediato. A simples certeza de que alguém se lembrou de você diante de Deus gera conforto. Agora imagine o impacto quando você é essa pessoa que decide orar por outros. Sua oração pode ser o empurrão que alguém precisava para não desistir. Pode ser a chave que abre uma porta de esperança. Pode ser a resposta que um coração cansado tanto aguardava. A intercessão também fortalece você. Quando você ora não só por suas necessidades, mas também pelas de outros, seu coração se expande, sua fé cresce e você passa a enxergar a vida de forma mais compassiva. Orar pelos outros tira você do centro e coloca Cristo no centro,
porque você entende que a vida cristã é sobre amar e cuidar. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12, está escrito por extenso: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E orar por alguém é uma forma prática e poderosa de demonstrar esse amor. Mesmo que você não tenha condições de ajudar materialmente, sua oração já é um gesto de cuidado que pode mudar destinos. Agora pense em sua própria vida. Quantas vezes você já foi sustentado por orações de outras pessoas sem nem perceber? Quantos livramentos, quantas bênçãos, quantos caminhos abertos aconteceram porque alguém se lembrou de você diante do Senhor. Isso deveria despertar em você o desejo de também ser essa pessoa para os outros. Talvez você esteja em uma fase em que suas próprias dificuldades parecem sufocantes e pode estar pensando: mas eu mal consigo orar por mim, como vou orar por outros? A resposta é simples: comece pequeno. Comece orando o nome de alguém, pedindo uma bênção simples, pedindo força para aquela pessoa. Com o tempo, você vai perceber que esse hábito gera em você um coração mais sensível, e a sua fé será fortalecida enquanto você ajuda a fortalecer a fé de outros. É bonito perceber como Deus nos chama para sermos canais, não apenas recipientes. Quando você é um canal, a bênção não para em você, mas flui para alcançar outros. Isso é exatamente o que acontece com a oração. Ela passa por você, mas toca vidas ao redor. E existe ainda algo mais profundo. Quando você ora pelos outros, muitas vezes Deus cuida das suas próprias necessidades sem que você precise pedir. Porque Ele conhece o seu coração, e quando vê que você está disposto a pensar no próximo, Ele se encarrega de cuidar de você. É como está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A oração intercessória é um ato de fé, de amor e de confiança. É acreditar que, mesmo sem estar fisicamente presente, você pode tocar a vida de alguém pelo poder de Deus. Por isso, não limite sua oração apenas às suas necessidades. Amplie, interceda, ore por situações, por pessoas, por nações, por líderes, por crianças, por famílias. Sua oração pode ser pequena aos seus olhos, mas diante de Deus ela tem um valor incalculável. Você já reparou como a oração tem o poder de trazer luz em momentos de escuridão? Quando você enfrenta dias de incerteza, quando a ansiedade tenta tomar conta ou quando o medo paralisa, é a oração que abre espaço para que a presença de Deus traga clareza e coragem. Muitas vezes você tenta resolver tudo sozinho, calcula, planeja, organiza, mas se esquece que existe um Deus que enxerga o quadro completo da sua vida. Ele vê o início, o meio e o fim. E quando você ora, permite que Ele conduza seus passos. No livro de Salmos, capítulo 119, versículo 105, está escrito por extenso: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Esse versículo mostra que a oração e a palavra andam juntas. Quando você ora e medita na Escritura, o Espírito Santo traz entendimento e direção. Sem esse alicerce, você corre o risco de tomar decisões baseado apenas em emoções ou circunstâncias. Imagine uma jovem de 32 anos que trabalha como enfermeira em um hospital. Todos os dias, ela precisa lidar com situações de vida e morte, consolar famílias, encarar pressões e responsabilidades pesadas. Muitas vezes, antes de entrar em uma sala de atendimento, ela fecha os olhos por alguns segundos e faz uma oração silenciosa, pedindo sabedoria e força. Essa prática tem sido o alicerce dela, porque a oração ilumina os passos mesmo em cenários onde parece não haver saída.
E da mesma forma, você pode aprender a fazer o mesmo. A oração traz clareza. Talvez você esteja diante de uma decisão importante, um trabalho, um relacionamento, uma mudança de vida. Talvez seu coração esteja dividido entre medo e esperança. Quando você apresenta essas situações a Deus, Ele traz paz. E a paz é um sinal poderoso de que você está no caminho certo. É como se Ele dissesse: filho, confie, eu estou com você. No livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, está escrito por extenso: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essa promessa não é apenas poesia, mas verdade viva para o seu coração. É na oração que você se lembra dela e que passa a acreditar de forma prática. Outra coisa importante: a oração não apenas traz direção, mas também fortalece você contra ataques espirituais. Muitas vezes, você não percebe que sua luta não é apenas contra situações visíveis, mas contra forças espirituais que tentam roubar sua paz e sua fé. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 18, está escrito por extenso: orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Isso mostra que a oração é parte da armadura espiritual que protege sua vida. Talvez você tenha se sentido enfraquecido ultimamente, como se não tivesse forças para continuar. A boa notícia é que você não precisa lutar sozinho. Cada vez que você ora, você se reveste da presença de Deus e encontra a força que não vem de você, mas dele. Essa força é capaz de renovar o seu ânimo e restaurar sua esperança. Pense em como seria se você realmente entregasse todas as suas preocupações ao Senhor. Imagine a leveza de não carregar mais sozinho o peso das suas decisões e problemas. É isso que a oração faz. Tira o fardo de você e coloca nas mãos de quem pode carregar. Mas existe também um detalhe importante. A oração precisa ser acompanhada de fé. Não adianta apenas repetir palavras se o seu coração não acredita no poder de Deus para agir. No Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 24, está escrito por extenso: portanto vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. A fé é o que conecta sua oração ao coração de Deus. E aqui está um ponto essencial. Fé não é acreditar apenas quando tudo vai bem. Fé é confiar mesmo quando parece não haver saída. É continuar orando mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. É permanecer firme, mesmo quando as respostas ainda não vieram. Essa postura agrada o coração de Deus, porque mostra que você confia nele mais do que nas circunstâncias. Talvez você se pergunte: e se a resposta for diferente do que eu pedi? A verdade é que a vontade de Deus sempre é melhor que a sua. Pode ser que ele diga sim, pode ser que diga não, ou pode ser que diga espere. Mas qualquer que seja a resposta, ela sempre será para o seu bem. Por isso, não ore com medo de se frustrar. Ore com confiança de que Deus sabe o que é melhor. Entregue seus caminhos a Ele e descanse. A oração é essa ponte que conecta sua limitação à infinita sabedoria de Deus. Quando você se aproxima dele, sua visão se amplia, sua força se renova e sua esperança se fortalece. Muitas pessoas acreditam que a oração é apenas um recurso para momentos de desespero, como se fosse um último recurso quando tudo já falhou. Mas a realidade é que a oração é o meio mais poderoso de relacionamento com Deus, algo que precisa ser parte do cotidiano, assim como respirar, se alimentar e descansar. Quando a oração se torna um hábito, ela molda sua vida e transforma sua forma de enxergar o mundo. Imagine um homem de 45 anos, dono de uma pequena mercearia.
Todos os dias, ele enfrenta contas para pagar, fornecedores exigentes, clientes difíceis e a preocupação constante de manter o negócio funcionando. Ele poderia se apoiar apenas em sua experiência, em seus cálculos e estratégias, mas escolheu incluir a oração na sua rotina. Antes de abrir as portas, ele ora. Antes de tomar decisões financeiras, ele ora. E ao final do dia, agradece em oração. Essa prática trouxe não apenas estabilidade ao seu negócio, mas também paz ao coração, mesmo em tempos de crise. Isso mostra que a oração não é um recurso emergencial, mas um estilo de vida. No Evangelho de Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, está escrito por extenso: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Esse texto revela uma promessa maravilhosa. A paz de Deus não apenas visita você, mas guarda o seu coração. Essa paz não é passageira, não depende de circunstâncias externas, mas é fruto de um relacionamento profundo com o Senhor. Outro ponto essencial é que a oração molda o caráter. Muitas vezes, você pode entrar em oração pedindo que Deus mude uma situação, mas no processo descobre que quem precisa ser transformado é você. Deus usa a oração para trabalhar sua paciência, sua humildade e sua fé. É na oração que você aprende a ouvir mais e falar menos, a confiar mais e controlar menos. Veja o exemplo de uma professora de 28 anos. Ela costumava se irritar facilmente com seus alunos e se frustrava com a falta de resultados. Ao começar a orar diariamente, ela passou a enxergar seus alunos não apenas como estudantes, mas como pessoas com histórias e dificuldades. Deus mudou o coração dela através da oração, e isso impactou diretamente a forma como ela se relacionava em sala de aula. Esse é o poder transformador que a oração exerce no caráter humano. Mas a oração também é o lugar onde você encontra intimidade com Deus. Intimidade significa proximidade, confiança e entrega. E a única forma de desenvolver intimidade com alguém é gastar tempo junto. Não é diferente com Deus. Quanto mais tempo você passa em oração, mais sensível se torna a voz do Espírito Santo. No livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, está escrito por extenso: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Essa é uma promessa de revelação, de intimidade. Deus deseja compartilhar segredos com aqueles que se aproximam dele em oração. Ele não fala de forma superficial, mas abre o coração para revelar caminhos, direcionamentos e até mesmo mistérios espirituais que você não conseguiria descobrir sozinho. A oração é também o lugar de descanso da alma. Muitas vezes você se sente sobrecarregado pelas exigências da vida. Trabalho, família, responsabilidades, cobranças internas. Tudo isso pesa sobre os ombros e desgasta a mente. Mas quando você se ajoelha em oração, é como se uma troca acontecesse. Você entrega o peso e recebe alívio. No Evangelho de Mateus capítulo 11, versículo 28, está escrito por extenso: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa promessa é tão atual quanto foi no tempo em que Jesus a disse. A oração é o canal pelo qual você experimenta esse descanso e renova sua energia espiritual. E é importante destacar que a oração não precisa ser longa, cheia de palavras difíceis ou complexas. Deus se importa mais com a sinceridade do seu coração do que com a eloquência da sua fala. Pode ser uma oração curta, feita no silêncio do quarto, ou uma conversa durante o trajeto para o trabalho. O que importa
é que seja verdadeira. Pense em como sua vida pode mudar se você fizer da oração uma prática diária, não como obrigação, mas como um encontro real com o Pai. Imagine acordar cada manhã sabendo que pode conversar com o Criador do Universo, que se importa com os detalhes da sua vida. Imagine encerrar o dia com a certeza de que não caminhou sozinho, mas que foi sustentado pela mão dele. É nesse contexto que a oração deixa de ser apenas um ato religioso e passa a ser uma experiência viva de fé e amor. Quando você entende que a oração não é apenas um ritual, mas uma relação viva com Deus, sua vida começa a mudar em áreas que antes pareciam intocáveis. É como abrir uma janela em um quarto escuro. De repente, a luz entra, a atmosfera muda e até o ar parece mais leve. Assim é quando você deixa o Senhor entrar por meio da oração. Pense em um jovem estudante universitário de 19 anos. Ele se sentia perdido em meio a tantas escolhas: carreira, amizades, fé. As pressões externas eram enormes e a dúvida corroía sua mente. Foi na oração que ele encontrou direção. Cada vez que buscava ao Senhor, recebia uma clareza que não vinha dos livros, mas do Espírito Santo. Ele percebeu que a oração não era apenas pedir soluções, mas abrir o coração para ouvir o que Deus queria falar. Isso nos leva a uma verdade essencial. A oração não é um monólogo, é um diálogo. Muitas vezes, você entra na oração com uma lista de pedidos, mas sai dela com respostas que nem imaginava. Isso acontece porque Deus fala, e Ele fala de diversas formas. Por meio da palavra, por meio de uma paz interior, por meio de sinais no dia a dia. O segredo é estar atento. No livro de João, capítulo 10, versículo 27, está escrito por extenso: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Esse versículo mostra que a oração é o lugar onde você aprende a reconhecer a voz de Deus. Não se trata de uma voz audível que todos ao redor escutam, mas de uma convicção interna, suave, que traz paz e firmeza ao coração. Outro aspecto transformador é que a oração fortalece a fé. Muitas vezes, você começa a orar sem acreditar totalmente que algo pode mudar. Mas à medida que persiste, sua fé vai sendo edificada. É como o exercício físico. Quanto mais você pratica, mais forte fica. A oração é o exercício da alma. Um exemplo claro é o de uma senhora de 62 anos que orava há décadas pela conversão de seu marido. Durante anos ela não viu resultados visíveis, mas nunca deixou de acreditar. Um dia, após tantas orações aparentemente sem resposta, ele entregou sua vida a Cristo. Aquilo não apenas mudou o destino eterno dele, mas fortaleceu a fé dela de uma forma que nenhuma outra experiência poderia ter feito. A oração persistente construiu uma fortaleza de confiança em Deus. No Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 24, está escrito por extenso: por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Essa promessa é um convite para orar com fé, não como quem lança palavras ao vento, mas como quem fala com um pai que ama responder. Mas a oração não fortalece apenas a fé individual. Ela também une pessoas. Há um poder especial quando duas ou mais pessoas se reúnem para orar. Esse tipo de oração cria uma ligação espiritual que fortalece relacionamentos e multiplica os resultados. É por isso que Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Imagine uma família que decidiu orar junta todas as noites. No início parecia estranho, porque cada um tinha sua rotina. Mas com o tempo, aquela prática se tornou o momento mais importante do dia. Eles começaram a compartilhar suas lutas, agradecer juntos e interceder uns pelos outros.
O vínculo entre eles foi fortalecido, e até mesmo conflitos que antes causavam divisões foram resolvidos de maneira mais pacífica. A oração conjunta trouxe unidade e amor. Além disso, a oração prepara o coração para os desafios. Muitas vezes, você enfrenta situações inesperadas, uma doença, uma perda, uma dificuldade financeira. A oração não elimina todos os problemas, mas fortalece você para enfrentá-los de pé. É como uma armadura espiritual que protege contra o desânimo e a incredulidade. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 18, está escrito por extenso: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Esse texto mostra que a oração não é ocasional, mas constante. É estar em sintonia com Deus em todas as circunstâncias, pronto para resistir às pressões do mundo. Você já percebeu como a oração também traz discernimento? Muitas vezes, você precisa tomar decisões difíceis e não sabe qual caminho seguir. É nesse momento que a oração abre os olhos espirituais e mostra direções que não seriam visíveis de outra forma. Um empresário de 52 anos estava diante de uma escolha complicada: expandir sua empresa ou manter o negócio como estava. Ele decidiu separar um tempo de jejum e oração. Durante esse período, recebeu uma clareza interior que não veio de consultorias ou planejamentos, mas da direção de Deus. Essa decisão o salvou de um prejuízo enorme, porque pouco tempo depois o mercado mudou drasticamente. A oração lhe deu discernimento que ultrapassava qualquer previsão humana. Por fim, é importante entender que a oração não é apenas sobre receber, mas também sobre agradecer. Gratidão é uma chave espiritual que abre portas para novas bênçãos. Quando você ora agradecendo, está reconhecendo a fidelidade de Deus no passado e declarando confiança no futuro. Pense em como isso muda sua perspectiva. Em vez de focar apenas no que falta, você começa a enxergar o quanto já recebeu. Esse coração grato traz alegria, contentamento e esperança. Assim, a oração se torna não apenas um meio de pedir, mas um estilo de vida que envolve diálogo, fé, união, discernimento e gratidão. Chegamos ao momento final deste vídeo. E talvez você nem tenha percebido como o tempo passou, porque a oração tem esse poder de nos envolver de uma forma tão íntima que parece que o relógio perde importância. O que você precisa compreender é que a oração não é uma prática pesada, não é uma obrigação religiosa fria, mas um encontro diário com o Criador que te ama de uma forma tão pessoal que conhece até os detalhes mais escondidos do seu coração. Quando você ora, não está falando com o vazio, nem lançando palavras ao vento, mas conversando com o Deus vivo que sempre está disposto a ouvir e responder. Muitas pessoas ainda pensam que para orar precisam ter palavras sofisticadas, ou que existe uma fórmula correta que garante resultados. Mas a verdade é que o Senhor não busca orações perfeitas, Ele busca corações sinceros. Um simples "Pai, eu preciso de Ti", dito com fé, pode mover o céu de uma forma tão poderosa quanto longos discursos. O segredo não está na eloquência, mas na autenticidade. Quando você ora com o coração aberto, até os silêncios se tornam orações. Você também precisa lembrar que a oração não é apenas um caminho de pedidos, mas um canal de relacionamento. E como em qualquer relacionamento, quanto mais você se aproxima, mais confiança e intimidade são construídas. É isso que transforma sua vida espiritual. A constância. Não adianta orar apenas nos momentos de aperto.
como quem toca uma campainha apenas quando precisa de socorro. A oração diária cria raízes, fortalece a fé e gera frutos visíveis em atitudes, decisões e até mesmo no modo como você enxerga os problemas. No Evangelho de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, está escrito por extenso: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Essa palavra nos ensina que a oração é um antídoto contra a ansiedade. Em vez de deixar a mente girar sem parar em preocupações, você pode entregar cada peso a Deus e descansar na certeza de que Ele tem o controle de tudo. E se existe algo que você deve guardar deste vídeo, é que a oração muda você antes mesmo de mudar as circunstâncias. Quando você se ajoelha diante do Senhor, muitas vezes a situação externa continua a mesma, mas o seu coração sai renovado, cheio de paz, esperança e coragem para enfrentar aquilo que antes parecia impossível. Esse é o milagre silencioso da oração. Ela transforma dentro para depois refletir fora. Agora, quero falar diretamente com você que me acompanhou até aqui. Não deixe este vídeo ser apenas mais um conteúdo assistido. Torne isso uma experiência prática. Tire um tempo hoje, ainda que seja breve, para conversar com Deus de forma sincera. Não espere o momento perfeito, não espere sentir-se pronto. Apenas abra o coração onde você estiver, seja na sala, no quarto, no ônibus ou no trabalho. Esse simples passo pode se tornar o início de uma caminhada que mudará completamente sua vida espiritual. E aqui eu quero te fazer um pedido muito especial. Se esse vídeo tocou seu coração, se você sentiu a presença de Deus enquanto ouvia essas palavras, inscreva-se no canal. Mas mais do que clicar em um botão, veja isso como uma forma de caminhar junto comigo e com toda essa comunidade que está crescendo em fé. Aqui, cada vídeo é feito para fortalecer você, para inspirar e para trazer direção bíblica para o seu dia a dia. Sua inscrição não é apenas um número, é um elo que nos conecta em propósito. Além disso, compartilhe nos comentários a sua história. Conte o que você já experimentou por meio da oração, ou até mesmo quais são suas lutas nesse momento. Talvez o que você escrever seja exatamente a palavra que outra pessoa precisa ler para ter coragem de não desistir. Este espaço não é apenas para consumir conteúdo, mas para criar uma comunidade viva, onde cada testemunho edifica o outro. Você também pode compartilhar o que aprendeu neste vídeo. Talvez uma frase tenha ficado gravada na sua mente, ou um versículo tenha falado profundamente ao seu coração. Divida isso nos comentários, porque quando você escreve, você reforça dentro de si aquilo que recebeu e ainda permite que outros sejam abençoados com a mesma revelação. Lembre-se do que está escrito no Evangelho de Tiago, capítulo 5, versículo 16. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Isso significa que a sua oração tem poder, que ela não é em vão, que cada palavra dita em fé se torna uma semente plantada diante do trono de Deus. Você faz parte desse mover e sua voz importa no céu. Para finalizar, quero que você leve consigo esta certeza. A oração é a chave que abre portas, fortalece o coração, traz discernimento e gera milagres. Não é sobre religiosidade, é sobre relacionamento. O Deus que criou os céus e a terra quer ouvir a sua voz. E você pode falar com Ele agora mesmo, da forma como está, sem máscaras, sem pressões, apenas com sinceridade. Que a paz do Senhor encha o seu coração. Que a fé seja renovada dentro de você e que este vídeo seja um marco na sua caminhada espiritual. Se inscreva no canal, compartilhe sua história, interaja com a comunidade e seja parte desse movimento de fé e esperança.
porque juntos, unidos pela oração, podemos impactar não apenas nossas vidas, mas também as vidas de muitos outros que ainda precisam descobrir o poder de falar com Deus. Agora eu quero te ouvir. Qual foi a maior lição que você recebeu neste vídeo? Compartilhe nos comentários e vamos construir um espaço de fé, aprendizado e transformação. Talvez tenha sentido essa inquietação no íntimo, a sensação de que Deus está chamando para um relacionamento mais profundo, mais próximo e mais real. Não é por acaso que está aqui ouvindo estas palavras. O Espírito Santo encontra formas surpreendentes de despertar no coração a chama da busca. E ao longo deste vídeo, você verá que não é necessário fórmulas complicadas, mas sim passos práticos e constantes que abrem espaço para ele agir. O primeiro hábito que transforma completamente a caminhada com o Espírito Santo é a oração sincera e perseverante. Não se trata de discursos elaborados ou frases bonitas, mas de abrir o coração diante de Deus, como uma criança que fala com o Pai. Muitos pensam que não sabem orar, que não encontram as palavras certas, mas o próprio Espírito Santo ajuda na fraqueza humana, intercedendo com gemidos inexprimíveis, como está em Romanos capítulo 8, versículo 26. Orar não é apenas pedir, mas também agradecer, ouvir e descansar na presença de Deus. É como uma conversa contínua que se estende durante o dia em meio às atividades mais comuns. Imagine um pedreiro que trabalha sob o sol quente, levantando paredes e colocando tijolos. Mesmo em meio ao esforço físico, ele pode manter o coração voltado para Deus, murmurando em silêncio palavras de gratidão, pedindo forças e entregando sua rotina. Da mesma forma, uma costureira diante da máquina pode erguer uma breve oração em pensamento, pedindo paciência e sabedoria para lidar com desafios. O Espírito Santo não se restringe a templos ou horários específicos. Ele se manifesta em qualquer lugar onde o coração esteja aberto. O segundo hábito poderoso é a leitura constante da palavra de Deus. Muitos já ouviram que a Bíblia é alimento para a alma, mas só quem mergulha nela todos os dias entende o quanto essa afirmação é verdadeira. Ao abrir as Escrituras, não se trata apenas de adquirir conhecimento, mas de permitir que o Espírito Santo ilumine cada versículo, trazendo entendimento novo e aplicação prática para a vida. Como está escrito em Salmos capítulo 119, versículo 105, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A leitura diária não apenas fortalece a fé, mas também molda o caráter, corrige atitudes e fortalece contra tentações. Pense em um jovem estudante que enfrenta dúvidas sobre o futuro e sente medo das responsabilidades que virão. Ao ler a Bíblia, encontra histórias de homens e mulheres que também tiveram medos, mas venceram pela confiança em Deus. Esse jovem descobre que não está sozinho e o Espírito Santo usa aquelas palavras para trazer coragem. Ou uma mãe que sente o peso da rotina e o cuidado constante com os filhos. Ao meditar na palavra, ela encontra paz e direção para seguir. A leitura abre portas para que o Espírito Santo fale, instrua e conforte de maneira pessoal. Esses dois primeiros hábitos já começam a preparar o coração para experiências mais profundas com o Espírito Santo. E à medida que avançarmos neste vídeo, você perceberá que cada prática se complementa, formando um conjunto que cria espaço para a presença de Deus. O Espírito Santo deseja encher sua vida de propósito, paz e direção, mas depende da sua decisão em cultivar esses hábitos. Agora, antes de seguir para os próximos hábitos, quero propor algo especial. Escreva aqui nos comentários a frase: Espírito Santo, seja meu amigo íntimo.
Essa declaração pública não é apenas uma forma de interação, mas também um ato de fé que fortalece seu compromisso. Coloque essa frase e vamos juntos construir uma comunidade que deseja mais da presença de Deus. Depois de compreender a importância da oração sincera e da leitura constante da palavra de Deus, chega o momento de mergulhar em um terceiro hábito essencial para atrair a presença do Espírito Santo: a obediência prática. Não basta apenas ouvir, orar e ler. É preciso também viver o que se aprende. O Espírito Santo se manifesta de maneira poderosa na vida daqueles que estão dispostos a ajustar seus passos à vontade de Deus, mesmo quando isso significa abrir mão de escolhas pessoais ou enfrentar situações desafiadoras. A obediência não é sobre medo ou imposição, mas sobre confiança e amor. Quando uma pessoa decide obedecer a Deus, ela demonstra que confia que os planos dele são maiores e melhores que os próprios. É como está escrito em João capítulo 14, versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Essa promessa é clara. A obediência abre espaço para uma presença ainda mais íntima do Senhor por meio do Espírito Santo. Muitos acreditam que obedecer é algo difícil ou impossível, mas a verdade é que a obediência se constrói em pequenos atos. Um funcionário que decide agir com honestidade, mesmo quando ninguém está olhando, já está obedecendo. Uma adolescente que escolhe perdoar em vez de alimentar rancor está colocando em prática o que aprendeu na palavra. E cada vez que uma decisão é tomada com base na vontade de Deus, o coração se torna um lugar mais acolhedor para o Espírito Santo. Além disso, a obediência liberta. Quantas vezes as pessoas se prendem a hábitos destrutivos, relacionamentos nocivos ou escolhas equivocadas que parecem trazer prazer momentâneo, mas na verdade apenas geram vazio. Quando há coragem para obedecer à voz do Espírito Santo e deixar para trás aquilo que não agrada a Deus, abre-se um espaço para que Ele derrame paz verdadeira. Mas obedecer também exige sensibilidade. Não se trata apenas de regras visíveis, mas de escutar a voz suave do Espírito que guia nas situações mais específicas. Um motorista pode sentir o impulso de parar e ajudar alguém em necessidade. Uma estudante pode perceber no coração a direção de falar palavras de encorajamento para uma colega que sofre. São nessas pequenas atitudes, nas quais se escolhe obedecer à voz interior do Espírito Santo, que a vida vai sendo moldada e transformada. Outro aspecto profundo da obediência é que ela abre portas para que dons espirituais se manifestem. Muitas vezes, pessoas buscam experiências sobrenaturais, milagres e sinais, mas esquecem que a chave está em obedecer primeiro. O Espírito Santo se alegra em derramar dons sobre corações que demonstram fidelidade no simples. E a obediência constante faz com que cada passo da vida se alinhe ao mover de Deus, tornando a caminhada cristã algo cheio de propósito. Talvez, ao ouvir isso, você esteja lembrando de situações em que não foi obediente. Momentos em que escolheu o próprio caminho em vez de seguir a voz de Deus. É importante saber que o Espírito Santo não se afasta para sempre nesses momentos. Pelo contrário, ele continua chamando, convidando e oferecendo novas oportunidades de recomeço. Basta um passo de arrependimento sincero e um desejo renovado de obedecer, e ele restaura a comunhão. É nesse ponto que surge a importância de refletir diariamente sobre escolhas e atitudes. Pergunte a si mesmo: isso que vou fazer agrada ao Espírito Santo? Essa decisão aproxima ou afasta a presença de Deus da minha vida? Essas perguntas simples funcionam como um filtro poderoso que ajuda a alinhar cada passo. Com o tempo, obedecer deixa de ser um peso e se torna um prazer,
porque o coração aprende a confiar que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Como está em Romanos capítulo 12, versículo 2. Até aqui, já falamos sobre 3 hábitos: oração, leitura da palavra e obediência prática. Esses 3 formam uma base sólida sobre a qual a presença do Espírito Santo encontra espaço para agir. Mas o que vem pela frente vai aprofundar ainda mais a caminhada, porque há outros 2 hábitos que completam esse ciclo de intimidade. Antes, quero aproveitar este momento para fazer um convite especial. Se você está acompanhando este vídeo até aqui, significa que tem um desejo sincero de se aproximar mais de Deus. Então, eu quero pedir algo simples. Inscreva-se neste canal agora mesmo. Não apenas para receber notificações, mas porque este é um espaço construído para pessoas como você, que querem crescer na fé, ouvir mais da palavra e experimentar o agir do Espírito Santo de maneira real. E mais, deixe aqui nos comentários uma resposta para a seguinte pergunta: qual foi a última vez que você percebeu claramente que o Espírito Santo falou com você? Pode ter sido numa oração, numa leitura da Bíblia ou até num momento comum do dia. Compartilhe, porque quando você conta a sua experiência, fortalece a fé de outras pessoas e mostra que o Espírito Santo age de formas diversas. Essa interação não é apenas um detalhe, é parte da construção de uma comunidade viva que aprende junto. O 4º hábito que desperta a presença constante do Espírito Santo é a prática da gratidão e do louvor. Muitas pessoas subestimam o poder de agradecer, especialmente nos momentos mais comuns ou nos dias mais difíceis. Mas o simples ato de louvar e agradecer transforma o coração e cria uma atmosfera espiritual favorável para que o Espírito Santo se manifeste. Gratidão não é apenas um sentimento. É uma postura que demonstra confiança em Deus, mesmo quando a vida apresenta desafios ou incertezas. Pessoas que cultivam a gratidão conseguem enxergar a mão de Deus em detalhes que muitas vezes passam despercebidos. Um estudante que recebe notas melhores do que esperava, uma professora que vê a evolução de seus alunos, um técnico de laboratório que conclui com sucesso um projeto importante. Cada pequeno momento se torna uma oportunidade para louvar e agradecer. Ao fazer isso, o Espírito Santo encontra espaço para atuar, trazendo paz, alegria e discernimento que vão além do que os olhos podem ver. O louvor e a gratidão são ferramentas poderosas, porque mudam a perspectiva da alma. Quando alguém canta, medita ou apenas verbaliza agradecimentos a Deus, a mente se afasta do medo, da dúvida e da ansiedade e se conecta com a fé viva que habita no espírito. É como escrever no coração a certeza de que mesmo nos dias turbulentos, Deus está presente e é fiel. Como está escrito em Salmos capítulo 105, versículo 1, dai graças ao Senhor, invoquem o seu nome, proclamem entre os povos as suas obras. A ação de agradecer não é apenas uma recomendação, mas uma estratégia espiritual para atrair a presença de Deus. Ao colocar a gratidão em prática, você começa a perceber mudanças sutis, mas profundas. Talvez seja um sorriso que aparece mesmo diante de uma dificuldade, ou uma sensação de paz que toma conta do coração em situações que antes provocavam ansiedade. São sinais do Espírito Santo atuando, transformando o ambiente interno e permitindo que o amor e a esperança floresçam em meio à vida cotidiana. Além disso, a prática do louvor e da gratidão fortalece a comunidade. Quando pessoas compartilham momentos de gratidão ou cantam juntas, cria-se um ambiente de unidade e fé coletiva,
Isso é importante porque o Espírito Santo se manifesta de maneira especial em contextos de comunhão e harmonia. Um líder comunitário pode notar como pequenos gestos de louvor e agradecimento influenciam positivamente os membros do grupo, motivando-os a viver uma fé mais autêntica e envolvente. O quinto e último hábito que vamos explorar neste vídeo é o serviço ao próximo com amor genuíno. Muitos pensam que espiritualidade é apenas sobre oração, leitura da Bíblia e experiências individuais. Mas o Espírito Santo também se aproxima de quem decide colocar a fé em ação de maneira prática. Ajudar, consolar, orientar ou até mesmo pequenos gestos de bondade diária fazem com que a presença de Deus se torne tangível. O serviço não precisa ser grandioso ou extraordinário. Uma jovem que decide ouvir com atenção, uma amiga que está sofrendo, um padeiro que dedica um pouco mais de tempo para atender com cuidado os clientes, ou um profissional de saúde que se esforça para dar atenção individualizada a cada paciente. Todos estão exercendo o hábito que atrai o Espírito Santo.